Bom dia, irmãos. Então vamos dar continuidade a nosso estudo, né? Doutrina da oração. Então vamos recapitular. A gente já estudou a definição da oração, né? A necessidade da oração, como se aproximar da oração. Então contemplando o livro, a Bíblia, né? Depois contemplando o Pai, adorando pelo que Ele é, agradecendo-lhe pelo que Ele já fez, achegando-se a Ele como um filho, né, que precisa do Pai, contemplando a si próprio, né, vendo a miséria do próprio coração, confessando os seus pecados, aceitando o auxílio de Deus, né, sabendo que só Ele pode nos ajudar nesse quesito, né, contemplando os outros, as necessidades dos outros e, por último, contemplando suas próprias necessidades, esperando quieto até que Ele fale e vigiando com perseverança até que venha a resposta. Ok, até aqui já entendemos como deve ser a oração do cristão, isso pautado na Bíblia, é a Bíblia que nos ensina. Hoje nós vamos começar a estudar os impedimentos, porque por mais que você faça tudo isso aqui, que você cumpra esse rito, né, um ritual, uma maneira de você fazer a sua oração, mesmo que essa maneira seja bíblica, seja pautada na Bíblia, tem coisas em nossas vidas que impedem as nossas orações, ok? Então temos que estar sempre atento para ver se dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nossas posições, não tem nada impedindo essa oração, que você está fazendo tudo certinho, mas isso vem e impede a sua oração, ok? Salmo 119, 4. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Então aqui o salmista está dizendo o quê? Quem ordenou? Deus. Para quê? Para que sejam fielmente obedecidos. Então, Deus demora para responder algumas, mas não todas as orações. Se você passar um dia sequer sem nenhuma resposta à oração, será um sinal de que o impedimento do pecado tenha penetrado em sua vida, pois ele já disse, Isaías 59, vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, o que separa o filho do pai? Maldade. O que encobre o rosto do pai sobre os filhos? Pecado. Então, se você estiver fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, como manda a Bíblia, mas se você tem maldade, pecado na sua vida, impedimento de oração. Amós capítulo 5, versículo 14 ao 15. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Então, não adianta você afirmar que está com Deus se você busca o mal. Se você busca o mal, a sua afirmação não vai valer nada. Agora, se você busca o bem, se você busca o bem e não o mal, então o Senhor, Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Então, não basta só afirmar, eu sou filho de Deus e Deus está comigo. Não, você tem que buscar o bem. Tá? Odeiem o mal, amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Aqui Amós estava escrevendo para os reis de Israel. Os tribunais deles eram injustos. Julgavam com parcialidade, não com imparcialidade. Eles julgavam da maneira que eles queriam, então eles eram injustos. Beneficiavam os ricos e condenavam os pobres.
beneficiava o pecador e condenava as pessoas que eram santas. Então, estabeleça a justiça nos tribunais. Cada um tem dentro do seu coração um tribunal. Tá? Então, estabeleça a justiça nos tribunais, dentro dos seus corações. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Aqui, Amós falando a Israel. Mas isso é uma realidade dentro da igreja de Cristo. Tá? Você já viu na cidade, isso aqui é um estudo antigo, tá? Então, você já viu na cidade como os bondes e ônibus elétricos têm varas compridas que se estendam até os fios elétricos para trazer energia para os motores? Então, antigamente, aqueles ônibus elétricos têm a vara que encosta no fio e ele vai deslocando, né? A vara pode estar afastada só 1 centímetro do fio, mas a energia não pode passar. E o veículo permanece no mesmo lugar. Os passageiros podem cantar, clamar, pregar ou realizar um grande culto, mas quando descerem estarão no mesmo lugar onde entraram. Analogia que ele fez. Pode cantar, clamar, pregar, o culto enorme, mas vai ficar no mesmo lugar. Por quê? Quem faz o movimento, quem move, quem dá o crescimento é Deus. Não está em Deus, não tem crescimento, não tem nada. Amós capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, o que Deus quer da gente? Retidão, justiça. Não tem retidão, não tem justiça, todo o resto Deus despreza. Vai ser desprezado. Então, temos que ter retidão e justiça e todas essas outras coisas. Retidão, justiça, assembleia. Retidão, justiça, louvor. Retidão, justiça, pregação da palavra. Então, retidão e justiça. E isso é individualmente. Cada um dentro da sua vida. Cada um dará conta de si mesmo. Tá? E quando a igreja se ajuntar, o que é a igreja? A igreja é a reunião dos santos. Aqui é o templo. Quando se reúne os santos, é a igreja. Então, quando tiver a reunião dos santos, Deus vai se agradar dos nossos cultos, das nossas orações, das nossas ofertas, ou tudo mais que a gente fizer aqui. Mas primeiro tem que ter retidão e justiça. Aonde? Dentro da vida de cada um. Ok? Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, aqui é Jesus ensinando, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que Jesus está ensinando aqui? Tire o pecado da sua vida. Tire. Lance fora. Qualquer que seja. Ele não está mandando você arrancar o seu olho, cortar sua mão. Isso aqui é uma linguagem figurada, simbólica. Tá? Mas ele está dizendo o quê? Tire o pecado. Tire o pecado da sua vida. É melhor você deixar esse prazerzinho aqui de lado do que ir para o inferno. Porque o pecado ele é prazeroso. Se não fosse, a gente não gostava de fazer. O pecado não seria tão bom para o homem. Nós, sendo santos, conseguimos não pecar. O homem aí fora, o homem natural, ele não consegue. Ele precisa do pecado. Nós sentimos a necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus.
Mas se a gente se afastar de Deus, você cai no pecado de novo. Ok? Uma carteira de cigarros, um livro indecente, ciúme, ódio, falta de perdão, hábitos sujos, falta de visitar os doentes e presos, negligência na leitura da Bíblia. 1001 coisas podem interromper completamente a comunhão do Espírito Santo e fazer que Deus não possa ouvir as suas orações. Não diga é difícil orar, ou que Deus não responde antes que clame. Antes, clame. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então, não diga que é difícil orar. Clame como o salmista, para Deus te sondar, Deus te provar. E o que? Te afastar tudo que ofende a Ele. Okay? Quando diária e horariamente examinarmos as Escrituras e lermos da palavra de Deus, o Espírito Santo revelará onde estão os impedimentos. Então veja, oração diária e leitura. Então, quando diária e horariamente. Então, você tem que ter dentro do seu dia a hora para você estudar a Bíblia e a hora para você orar. E se você fizer isso diariamente, o Espírito Santo revelará onde estão os impedimentos. Por quê? É com você e Deus. Você e Deus. Quem sabe o que tem dentro do seu coração? Você e Deus. Tá? Então, Josué capítulo 1. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Contudo, é possível saber de tudo isso e ainda passar meses e até anos sem receber resposta de oração. Pois quando o pecado é revelado, temos de confessá-lo a Deus. Então, o Espírito Santo vai te revelar qual é esse pecado. Aí você faz o quê? Confessa. Confessar especificamente, nomeando o pecado e chamando-o pelo seu verdadeiro nome, por mais vil que seja, pedindo a Deus purificação e perdão, e declarando o propósito de nosso coração de não mais um propósito. Então veja, você identifica o pecado, confessa o pecado, dá nome a esse pecado, tá? E você faz um propósito no seu coração de quê? De abandoná-lo. É um propósito. Propósito. Então, o que Paulo escreveu? Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É um sacrifício, porque é difícil, vivo e santo, que é o seu culto racional. O culto racional. Você cultua a Deus 24 horas por dia. Tá? Existe o culto público quando a gente se junta e cultua a Deus publicamente, como igreja. Mas existe o seu culto individual, que é 24 horas por dia. Okay? Do momento que você acorda de manhã até o horário que você vai dormir à noite. Então, é um propósito, é um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, é um sacrifício vivo,
Quem tinha que morrer já morreu, é Cristo. Então, seu sacrifício é vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Então, você vai fazer um propósito de abandonar esse pecado. Tá? Então, declarando o propósito de nosso coração de não mais cairmos naquele pecado, ou permitir que tais serpentes mortíferas façam de nosso coração o seu ninho. Se você deixar, ela entra e fica. Ok? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele completa a obra em você. Ok? Ele vai completar. Mateus, capítulo 23, do 1 ao 7. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Então, quem eram os mestres da lei? Na época de Israel, na época de Jesus, tinha os mestres da lei e os fariseus. Os mestres da lei eram os líderes espirituais, eram sacerdotes. Tá? Então, o que eles gostavam? Se assentavam na cadeira de Moisés. Eles se assentavam. Veja que não foi Deus que assentou eles. Jesus está ensinando. Eles se assentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, ensinam corretamente, mas vivem de uma maneira que não agrada a Deus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Então, o que acontece aqui? Você tem estado fingindo diante de Deus, cuidando que talvez Ele ouça as suas orações, embora você continue apegado aos seus pecados conhecidos. Não seria melhor nesse momento cair de joelhos e endireitar a vida diante dele? Então, é isso aqui. Impedimento à oração. Fazem o que é mal perante Deus. É o famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, não esteja fingindo diante de Deus. Se você finge diante de Deus, Deus não te ouve, Ele te conhece. A gente pode fingir para todo mundo, menos para nós mesmos e para Deus. Lucas capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então, fariseu, o mestre da lei, o publicano que cobrava impostos, era um israelita, que cobrava impostos dos israelitas para Roma. E os publicanos faziam o quê? Cobravam impostos a mais. Então, se Roma mandasse cobrar 10 moedas, eles cobravam 20. 10 ficava para ele, 10 eles mandavam para Roma. Então, eles roubavam o povo. Então, tanto fariseu quanto publicano, pecadores. Tá? O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aqui do meu lado, né? Igual esse aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Se aproxime diante de Deus reconhecendo quem você é. Se humilhe.
Se humilhe, confesse o pecado, dê nome ao pecado e faça um propósito de abandoná-lo. Ok? Então, agora trataremos alguns dos pecados que afirma Deus, é Deus que afirma, fazem que ele não possa ouvir os seus clamores, por mais sinceros ou fervorosos que sejam. Há alguns destes pecados em sua vida. Então aqui, o rancor. Logo depois de dar a oração modelo, nosso Senhor se apressa em nos informar, em termos bem claros, qual é o maior impedimento à oração. Mateus capítulo 6. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará das ofensas. Então, esse é o principal obstáculo à oração. Principal obstáculo à oração. Então, abra agora a sua Bíblia e leia a parábola do rei que ajustará contas com seus servos. Se quiser ver quão importante é não guardarmos rancor ou deixar de perdoar o pouquinho, uma vez que nosso Senhor cancelou a nossa grandíssima dívida. Então, Mateus capítulo 18. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. O que é isso aqui? Deus nos perdoando através da obra de Cristo. Toda a nossa dívida que nós não tínhamos como pagar. É impossível você pagar todos os seus pecados, só indo para o inferno e ficando lá por toda a eternidade, e mesmo assim você não vai conseguir pagar. Então, é uma dívida impagável. Deus fez o quê? Através de Cristo você está perdoado. Ele cancelou. Prosseguindo. Mas quando aquele servo saiu, né, foi perdoado. Te perdoei. Tome kits, você vai entrar no meu reino. Você sai da presença de Deus. Então, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o que ele fez? Teve uma dívida monstruosa perdoada, mas a dívida pequenininha do conservo dele, do seu companheiro, né, do seu co-cidadão, não, lance na cadeia. Próximo slide. Então, o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que eu devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, o maior impedimento de suas orações: rancor, falta de perdão. E Jesus foi bem claro aqui. Bem claro aqui. Não perdemos a salvação. Isso não acontece. Tá? Não existe isso. Você não vai ser lançado no inferno. Mas a sua oração é impedida. E Deus começa a disciplinar você. E a disciplina de Deus é pesada.
igual o rei de Israel, né? O Saul, né? Que Deus mandava os espíritos para... Começa a enlouquecer. Exatamente. Você viu? Porque em Hebreus fala assim, ó, não deixando nenhuma raiz de amargura que vos perturbe. Exatamente. Faz mal. E a pessoa começa a ter problemas emocionais e ela não sabe às vezes de onde está vindo aqui. Então, é a ausência de perdão. Faz mais mal para quem não perdoa do que para quem você não quer perdoar. Às vezes a pessoa que você não quer perdoar não está nem aí para você. Mas para você, e Deus age, né? Deus age. É só clicar aqui, do lado do 46% aqui, ó, tem esse negocinho que parece um balde, do outro lado. Aí. Então, o rancor. Então, o rancor, a falta de perdão, Deus te disciplina. Né? Você vai pagar um preço caríssimo. E quem vai impor isso a você é Deus. Tá? Então, o rancor. B. O egoísmo. Ó Deus, abençoa a mim e a minha esposa, a meu filho João e a esposa dele. E só nós 4. É o teor geral das orações. A primeira oração da Bíblia é uma oração atrevida e egoísta. Então, veja, Gênesis capítulo 15, versículo 2. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Então, Abraão, a primeira oração da Bíblia é uma oração egoísta. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Em Gênesis 16, Abraão procura responder a sua própria oração por tomar a si Agar, a serva de Sarai. Gênesis 16, 12. Ora, Sarai, ainda não era Sara, era Sarai, mulher de Abrão, que ainda não era Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Então, egoísmo. Ele estava pensando apenas nele, na família dele e nos descendentes dele, mesmo Deus tendo prometido. Mas, ao chegarmos a Gênesis 18, encontramos Abraão, não é mais Abrão, Abraão, com o nome mudado, a se aproximar de Deus para interceder pelos outros. Então veja a diferença da oração de Abrão para Abraão. Gênesis 18. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? Aqui ele intercedendo por Sodoma e Gomorra, porque Ló estava lá. Então veja, ele intercedendo pelos outros. Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nelas estão? Longe de ti fazer tal coisa, maltar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Próximo slide. Ainda assim pergunto, e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele, se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te ires, Senhor, mas permita-me falar.
E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não há, destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Notaram a diferença da oração egoísta e uma oração que não era egoísta? Então, muitas esposas querem que os seus maridos se convertam somente para que haja mais alegria no lar. Então, veja, oração egoísta. Então, muitas esposas querem que os seus maridos se convertam somente para que haja mais alegria no lar. Isto é egoísmo. Devem procurar a salvação dos maridos para que elas não mais desonrem a Deus Pai por desprezar a salvação de Deus Filho. Olha como muda a oração. Não apenas a paz no meu lar, mas que o meu marido não desonre mais a Deus. Porque você ama a Deus acima de todas as coisas. A desonra que o marido faz com Deus é muito maior que com você. Se você ama a Deus acima de você, então você tem que estar mais preocupado com a desonra que ele causa a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tem que ser para a glória de Deus. A salvação do marido, da esposa, dos filhos, do genro, dos netos, de quem quer que seja, é para a glória de Deus. Clamores por avivamento muitas vezes significam nada mais do que alguma igreja desejosa de receber mais dinheiro através dos membros granjeados. Então, qual que é o propósito da igreja? Mais dinheiro ou mais almas salvas? Ou mais glorificação ao Senhor? Salmo 119 e 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Então, qual é o motivo principal do cristão chorar? A lei de Deus não é obedecida. O nosso Pai é desonrado todos os dias. Todos os dias ele bufa pelas narinas. Todo dia ele é afrontado. Então, rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Porém, se não mais pudermos tolerar que Deus seja desagradado pelo mundanismo das nossas igrejas, então estaremos caminhando para o avivamento. Então, qual que é o desejo da igreja? Da reunião dos santos? É o quê? É o avivamento. O que é esse avivamento? É não mais a lei de Deus ser desobedecida. Esse é o avivamento. Avivamento é fruto do Espírito. São os cristãos todos cheios do Espírito Santo, produzindo fruto do Espírito. Não é gritaria, não é pulo, não é algazarra, não é... fugiu a palavra? Não é euforia. Isso não é avivamento, isso é bagunça. Avivamento é fruto do Espírito. É a pessoa andar no Espírito, a pessoa ser como Cristo. Certo evangelista conta de uma senhora que falou-lhe durante uma reunião, duvidando que Deus respondesse às orações, porque disse ela: tenho orado por ambos os meus filhos, desde e mesmo antes do seu nascimento, e até agora nenhum é salvo. Então o evangelista pediu que ela lhe fizesse uma solene promessa. Quero que resolva não mais orar por seus filhos durante um mês, mas interceder pelos filhos de outras mães. Ela concordou e viu a conversão de ambos os filhos dentro dos 30 dias. Isso aqui é tudo fato verídico, tá? É real isso aqui. Eis um grande segredo da oração.
Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então veja, ele deu o exemplo da esposa que queria que o marido se convertesse para que a vida dela melhorasse. O próprio prazer dela. A mãe aqui que orava para os filhos dela ser salvo, mas não estava nem com o filho dos outros. O prazer dela. Quando mudou a oração, os filhos foram salvos, porque ela não intercedia só pelos dela, ela intercedia por todos os filhos. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo que tinha antes. Depois do quê? Que ele orou pelos seus amigos. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração não pode ser egoísta. Tá ok, irmãos? Acho que acabou, né? Tá ok, irmãos? Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns itens que impedem a oração, porque é bem extenso esse estudo, tá? E mais alguns outros exemplos, tá ok? Vamos orar para que Deus abençoe essa palavra que a gente meditou hoje. Pai, obrigado por podermos estarmos aqui meditando na Tua palavra. Obrigado porque temos a Tua palavra. Obrigado porque temos o Teu Santo Espírito que nos direciona com entendimento. Temos o discernimento espiritual. Temos a mente de Cristo. O Senhor tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, escreveu as Tuas leis dentro dele para que nós não as esqueçamos, para que nós não sejamos confundidos. Então, tudo isso aqui é misericórdia do Senhor. Peço que nossos corações sejam um solo fértil, onde o Senhor plantou uma semente que vai crescer, que vai dar frutos, para que possamos viver a Tua palavra, principalmente viver. Nós pregamos quando vivemos a Tua palavra. Então, que as pessoas de fora vejam a nossa vida, que ela seja uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor, para que isso os atraia. Depois de atraí-los com nossos exemplos, possamos ensinar com palavras também. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.